Sinais do Alzheimer e esquecimento normal. O Alzheimer normalmente se desenvolve aos poucos ao longo dos anos. Especialistas dizem que nem sempre a doença é óbvia, porque os sintomas se parecem com o de outras enfermidades. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, no Brasil o número ultrapassa 1 milhão. Os sintomas da doença costumam ser mais sérios do que simplesmente esquecer de alguma coisa. Todos nós podemos esquecer onde deixamos a chave do carro ou ter dificuldade para lembrar o nome de algumas pessoas. Esquecer coisas é uma consequência natural do envelhecimento. Não é necessariamente sinal de Alzheimer ou outro tipo de demência. Já a perda de memória é algo mais sério e costuma ser um dos principais sinais da doença. E a memória recente costuma ser a mais afetada. Pessoas nos primeiros estágios do Alzheimer podem esquecer conversas que acabaram de ter ou até o que fizeram há 10 minutos antes. A tabela a seguir pretende alertar para a importância de estar atento a sinais que, não sendo por si só relevadores de patologia, justificam uma avaliação médica e psicológica. Veja na tabela os sinais de alerta e o que é normal no envelhecimento. Sinais de alerta: esquecer-se de parte ou de totalmente de um acontecimento ou fato. Progressivamente perder a capacidade de seguir indicações verbais ou escritas. Progressivamente perder a capacidade de acompanhar a história de uma novela ou filme. Esquecer-se progressivamente de informação que conhecia, como dados históricos ou político. Perder progressivamente a capacidade de autonomamente se lavar, vestir ou alimentar. Progressivamente perder a capacidade de tomar decisões. Progressivamente perder a capacidade de gerir o seu orçamento. Não saber em que data ou estação do ano está. Ter dificuldades em manter uma conversa, não conseguindo manter o raciocínio ou lembrar-se das palavras. Esquecer-se do local onde guardou um objeto e não ser capaz de fazer o processo mental retrativo para se lembrar. Agora veja na tabela ao lado o que é normal no envelhecimento. Ter uma vaga lembrança de um acontecimento. Manter a capacidade de seguir indicações verbais ou escritas. Manter a capacidade de acompanhar a história de uma novela ou filme. Esquecer-se de nomes ou palavras, mas recordá-los posteriormente. Manter a capacidade de se lavar, vestir, alimentar, apesar das dificuldades impostas pelas limitações físicas. Tomar uma decisão errada pontualmente. Cometer erros ocasionais, por exemplo, a passar um cheque. Ficar confuso sobre o dia da semana em que se encontra, mas lembrar-se mais tarde. Esquecer-se às vezes de qual a melhor palavra a usar. Perder alguma coisa de vez em quando, mas conseguir encontrá-la através do seu raciocínio lógico. Alguém que esteja experimentando todos os sintomas listados acima possivelmente também está demonstrando sinais de mudança de humor e personalidade. Uma pessoa com Alzheimer pode ficar facilmente chateada ou irritada, se frustrar com mais frequência ou perder a confiança em si mesma. A ansiedade e a agitação normalmente acompanham essas mudanças. O Alzheimer não afeta apenas pessoas idosas. Mais de 40 mil pessoas com menos de 65 anos têm a doença no Reino Unido. Segundo Schmidt, da Sociedade de Alzheimer, a maioria das pessoas com esta doença percebe que algo está errado. Ele destaca que é importante procurar um médico para um diagnóstico preciso e lembra que é possível ter qualidade de vida com a doença durante vários anos.